que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar a diretoria, o presidente, porque vai ser uma barra e etc. E recuperar um time e nessas condições financeiras não é nada fácil para ninguém, né? Então tem que ter estômago, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, muita paciência. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, deixa aquele like para fortalecer e a gente chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente tá tendo aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Família vascaíno, o vídeo de hoje tá show de bola, muita coisa pra gente falar, então vamos começar falando de futebol. O planejamento tá atrasado, mas surgiu aí informações importantes do Gilmar Ferreira ontem à noite falando de treinador e executivo de futebol. Vamos lá, ó. Tá aqui na Net Vasco, a Net Vasco destacou essa informação do Twitter, das redes sociais do Gilmar Ferreira, e tá o seguinte aqui, ó: sonho ou realidade? Embora negue, o presidente Jorge Salgado entregou a remontagem da estrutura do departamento de futebol do Vasco ao agente Carlos Leite. E o empresário, depois de algumas tentativas frustradas, evoluiu e agora na direção do acerto com Anderson Barros, executivo do Palmeiras, cujo contrato termina em dezembro. E é isso aí, família vascaína. Aqui nessa matéria também tá o nome do Zé Ricardo. E essa dupla, Anderson Barros e Zé Ricardo, já trabalharam juntos no Vasco. Vale recordar aqui em 2007, né? A gente tem uma conta que o Mauro César Molambo trouxe, uma conta realmente triste no Vasco, que é o seguinte, ó: de 2008 a 2022 são 14 temporadas. Dessas, 5 o Vasco está na Série B, né? Porque esse ano vai disputar mais uma vez com esse vexame dessa gestão. 9 o Vasco disputou a temporada de Série A, mas 4 dessas temporadas o Vasco caiu, ou seja, 5 temporadas apenas o Vasco disputou a Série A e permaneceu. E uma delas o Vasco fez uma grande campanha e foi com essa dupla, Anderson Barros e Zé Ricardo, aquele time de 2017, onde o Vasco conseguiu a vaga para a Libertadores, se eu não me engano, classificando na 7ª colocação. E aí em 2018 começou uma era desastrosa do Campelo. E é isso aí, família vascaína. A gente vai seguindo aqui porque o Gilmar Ferreira também noticiou isso ontem à noite, tá aqui nas redes sociais dele, que é o seguinte, ó: Alexandre Matos tem interesse de trabalhar no Rio de Janeiro, afirma jornalista. Esse aqui é um Twitter do Gilmar Ferreira e ele coloca o seguinte, ó: sobre o Alexandre Matos, o executivo foi procurado por Vanderlei Luxemburgo, pelo patrocinador do Cruzeiro e pelo CEO da empresa que fará a capitalização da SA do futebol do clube. Ele tem interesse em trabalhar no Rio e posterga o quanto pode o retorno ao futebol mineiro. Ele já trabalhou no Cruzeiro, ele já trabalhou também no América Mineiro, e é uma informação interessante, um executivo que a gente vê aí no mercado. Tem bastante experiência, tem grande trabalho em outros clubes brasileiros, mas a gente sabe a que ponto essa gestão de merda poderia dar condições para o Alexandre Matos trabalhar e fazer um grande trabalho aí no ano de 2022. Deixa a opinião de vocês aí, vocês gostam aí do nome do Alexandre Matos, do Anderson Barros, que atualmente está no Palmeiras, e do Zé Ricardo. Muita gente tem rejeição ao Zé Ricardo, mas a gente não pode negar quanto ele teve um time qualificado ali na mão, que foi em 2017, fez um grande trabalho. Em 2018 começou uma era desastrosa do Campelo, ele fez o que fez, em 2018 ficou ruim realmente pro Zé Ricardo. Quero a sua opinião, deixa aí pra gente trocar aquela ideia. Torcida vascaína, pra tá finalizando o vídeo, eu vou trazer aqui os stories da empresária, né, da Carol Pfeiffer, nome difícil de falar. Ela vai estar contando aí um pouquinho como foi esse contato inicial com o Vasco, foi o contato com o Vitor Roma, foi o contato que o Casemiro passou, e ela vai falar sobre muita coisa aí, e vale a pena assistir. Agora eu quero colocar aqui, já de antemão, dando minha opinião sobre tudo que vocês vão ouvir, eu quero a opinião de vocês também. Ela pede muito aí que o momento é de união, não é de criticar a diretoria agora, o Vasco tem muito problema, muita dívida, e é o momento de unir, não é o momento de criticar, né? Porque a união faz a força, né? Assim que se diz. Mas eu acho que ela tá aí procurando entender todo esse cenário do Vasco, a maneira que
ela quer conversar com as lideranças, com a torcida, né, para entender como é que é o Vasco da Gama. Inclusive, ela vai falar que vai essa semana no Vasco, mas então que ela entenda que essa gestão não representa o torcedor vascaíno. Os últimos fatos mostram isso, né, o som ali aumentando no momento de crítica, aquela situação de tirar o torcedor ali, os seguranças, né, o vexame que o Vasco passou esse ano, a maneira que eles entraram na cadeira do Vasco, na presidência do Vasco, não representam de forma alguma. E aí eu acho que a união, a Carol precisa entender isso, não parte da torcida, porque são mais de 23 milhões de torcedores, onde a grande maioria tem uma rejeição em cima dessa gestão. A união partiria deles, da gestão do Jorge Salgado, de entender que construiu o pior Vasco da história, principalmente no campo, né? Então a união parte do presidente e da gestão de entender que o torcedor não quer eles lá e que eles não têm capacidade alguma de construir um Vasco melhor. Isso seria uma demonstração grande de união, vinda deles, não vindo da torcida, porque a torcida ama a instituição, mas não suporta ver eles sentados na cadeira do Vasco. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, acompanha aí a Carol, vê o que você acha, deixa aí nos comentários. É muito bom ser Vasco. Pessoal, seguinte, cheguei em Sorocaba, Sorolentes, e alguns pontos importantíssimos, tá? Primeiro, tá saindo muitas notícias em várias mídias, etc. Eu não dei entrevista para ninguém, tá? Então, eu ainda tô tentando entender a situação do clube, então eu ainda não falei com nenhum jornalista e etc. As pessoas estão pegando as informações aqui nos meus stories e colocando como matéria, tá? E isso, assim, se sai distorcido, pode prejudicar qualquer movimento junto ao clube, né? Então, uma das coisas que eu tô aqui tomando muito cuidado é na seriedade dos fatos, de realmente ter reuniões, falar com as pessoas certas e etc. E mostrar aí que eu tô querendo colaborar, não tô querendo causar, não tô querendo atacar ninguém. Então, é muito importante que a gente mantenha a seriedade dos fatos aqui, tá? Eu acho que é importantíssimo isso nesse momento. Bom, e vamos lá, alguns pontos importantes, tá? O Casemiro me passou o telefone do Vitor Roma, eu falei com ele foi, assim, muito bacana no papo com ele, eu deixei muito claro que, né, tudo que aconteceu, como eu compartilhei aqui com vocês, e que eu estava disposta a ajudar, e que eu me informei que existia uma proposta, a proposta não é minha, tá? Então existe uma proposta que pode colaborar aí com o Vasco. Mas, claro que toda proposta tem seus prós e contras, ou seja, tem alguns desafios e que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar a diretoria, o presidente, porque vai ser uma barra e etc. E recuperar um time e nessas condições financeiras não é nada fácil para ninguém, né? Então tem que ter estômago, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, muita paciência, mas que eu sabia que existia e pedi para ele checar, tá? E vou continuar falando. E daí é o seguinte, né? Essa proposta ela vem de pessoas sérias, então que entendem a importância do clube, que entendem a paixão do torcedor e tudo mais, e obviamente que ninguém quer que o clube quebre, não é do interesse de nenhum brasileiro que essa situação aconteça, né, com uma história aí tão importante para o nosso país e com uma paixão tão grande de tantas pessoas, né? Então, acho que assim, é um ponto bem importante de ser dito, que apesar de ser, né, trabalhoso, etc., sim, para tudo tem solução, né? Pode ser um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicada, mas para tudo tem solução. O Vitor me garantiu que tem uma reunião amanhã, 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas de diretoria. Ele vai levar esse assunto e vai me dar depois um feedback de que pé que tá, por que travou, se tá andando, se não tá, então que pé que tá essa história, tá? E daí, obviamente, eu tô aqui à disposição pra gente retomar aí, ou quer dizer, não eu, né, porque a proposta não é minha, mas colaborar com a retomada dessas conversas. E por fim, eu estarei no Rio de Janeiro, quinta e sexta, né? Na quinta-feira eu dou uma palestra sobre empreendedorismo feminino no Banco do Brasil, estarei no Copacabana Palace. Eu quero ver se eu faço uma reunião amanhã com as lideranças, por isso que eu abri as caixinhas de perguntas para entender aqui mais sobre os torcedores, sobre os hábitos de vocês, inclusive quais são as empresas parceiras que a gente pode trazer. Se essa proposta, se essa negociação ela caminhar, a gente precisa também de algumas iniciativas aí que envolvam grandes patrocinadores.
grandes apoiadores, etc. Um jeito bem inteligente da gente fazer isso é conhecendo melhor o consumo do torcedor para ver como que a gente pode trazer um custo-benefício aí também para as empresas, né? Toda empresa vai querer ter um payback de tudo que ela colocar de dinheiro. E na quinta e na sexta eu já falei aí também com o Vasco e eu vou visitar o Vasco. Não sei ainda se na quinta ou na sexta, estou vendo minha agenda, mas vou almoçar lá, vou conhecer o time, etc. O Vitor falou que vai me apresentar o presidente. Então, essa semana vai ser bem agitada. Pessoal, e é isso, tá? Então, dando todos os esclarecimentos, me mobilizei, falei com muita gente, conversei com o Casimiro, falei com o Lucas, falei com muita gente aí, e com o Vitor, e todo mundo super aberto, né, a ajudar, a colaborar, vocês todos aqui, que estão bombando as minhas redes sociais, e tô me comprometendo aqui a dar o meu melhor e fazer todas as conexões que eu puder para que as coisas andem, aconteçam e envolver também as empresas. Inclusive, segurem a onda aí da Black Friday. Vamos ver se eu consigo já para Black Friday trazer algumas empresas parceiras. Sei que muitos de vocês vão consumir em algumas marcas. O que a gente consegue fazer, alguns movimentos que a gente consegue fazer para trazer mais receita também para o clube. Beleza? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e é isso. Nunca desista de nada aqui. Vamos, Brasil! É o seguinte, tá? Eu entendo que se a proposta ainda não foi aprovada, etc., é porque tem vários pontos ali, tá? Não tão simples assim, é complexa mesmo. A situação do clube é complexa mesmo, tá? Então, eu vou pedir uma coisa que eu acho que é importantíssima, tá? Torcedores, eu sei que vocês querem ver a solução, mas xingar, bater, criticar não vai adiantar nesse momento. Então vamos ser inteligentes, estratégicos e unidos para que a gente consiga a solução, a gente consiga que as coisas aconteçam, tá bom? Então vamos aí com calma, não criticando nada aí, porque tudo na vida tem 2 pontos e é isso que eu tô tentando entender sempre. Então todos os lados, na verdade, da moeda aí, todos os lados aí dessa negociação, tá bom? E aproveitando que já falei um monte mesmo, eu quero uma camiseta com todos os jogadores autografando, hein? Lembrando que eu tô lá entre quinta e sexta-feira, hein? E quero mesmo, e vamos fazer uma edição especial Fênix, vamos fazer uns produtos novos aí, vamos fazer, vamos acontecer aí. Fênix, renascendo das cinzas, é isso aí.